No episódio de hoje a gente vai falar sobre processo criativo com Marcelo Alvarenga. Sabe o que ele me contou? 3 passos. A gente precisa se permitir, não pode economizar papel na hora de fazer e principalmente tem que lapidar. Ou seja, todos eles juntos acontecem grandes projetos. Vamos falar sobre isso? Você como arquiteto, né, que tem tantas experiências em projetos e também como design de produtos, tem muita gente que está assistindo a gente aqui agora e tem esse interesse de desenvolver produtos, tem interesse. Como que você sugere às pessoas que estão começando e estão querendo olhar para aquilo, estão querendo uma inspiração de como começar um desenho de um produto? Claro que ele começa com uma folha em branco, mas dali para frente, como que você pode dar uma dica para quem está assistindo a gente para o processo criativo? Depende do objetivo, né? Como arquiteto, se você realmente aprofunda num projeto, você vai desenhar, desenvolver diversas coisas ali. Mas eu acho que a diferença é exatamente essa, assim, o design a gente está colocando uma coisa para ser produzida em série, em escala, enquanto na arquitetura muitas vezes está fazendo aquilo para ser executado uma única vez. Né? Então, mas para quem então depende do objetivo do profissional. Né? Então acho que a arquitetura é um exercício muito legal para o design, porque o tempo inteiro você tem a chance de criar ali muitas coisas. Né? O mobiliário, materiais, a própria arquitetura, evidente, o próprio espaço. Mas o produto, se você quer trabalhar com isso, aí primeiro que você tem que executar, né? Prototipar. Sim. E o design tem uma dinâmica que eu acho muito legal e eu participei disso. Venho participado no Brasil, que são as feiras de design, onde você expõe, né? Onde você expõe o produto. Então, é a partir dali que o mercado também vai vendo o que está sendo criado por diversas pessoas, profissionais, e cada um depois toma um rumo, né? Isso é verdade. Agora, assim, processo criativo, muitas vezes eu acho interessante que a gente que é do mundo aí da arquitetura, do design, etc., às vezes fica dentro só do mundo do design, da arquitetura e tentando ali dentro trazer a sua inspiração, né? Como você comentou agora. Mas muitas vezes a inspiração está no inusitado, ela está no processo criativo e é a hora que você está olhando para algum lugar completamente diferente da casa, do uso, da história e de repente aquilo pode se inspirar. Como que você pode sugerir para as pessoas em relação a observe ao seu redor? Porque eu acho que muito essa questão do processo criativo vem da sua capacidade de se permitir observar ao redor, né? Claro, eu acho que a criatividade ela é completamente relacionada à curiosidade, né? Então, curiosidade. A gente tem que se interessar pelas. Eu falo assim, eu adoro coisas, né? Não é um materialismo, mas por outro lado é um interesse nos fazeres, nas coisas que nos surpreendem o tempo inteiro, né? E nas técnicas e na natureza, claro, porque a natureza ela surpreende a todo momento. Eu sempre acho que o processo criativo também ele está muito no que eu chamo de permitir-se, né? Permitir-se experimentar coisas completamente diferentes. Então, por exemplo, por isso que eu gosto muito quando eu estou conversando com pessoas, no meu exemplo, por exemplo, que gostam de experimentar uma comida totalmente fora da sua zona de conforto. Um bom exemplo é falar de comida. Exatamente, porque quando você tem a capacidade de falar, não, eu nunca comi isso, mas pode me dar aqui que eu vou experimentar, você já aumentou a sua capacidade criativa, porque você aumentou a sua capacidade de permissão ao novo, né? Claro. E isso eu acho que é interessante, eu acho que todo o processo criativo ele vem do aumento dessa capacidade da sua mente ser uma antena maior do que uma coisa fechada, né? Então, tipo, sabe aquela coisa de ideias, como é que fala que uma das ideias acontece ao mesmo tempo em vários lugares, sabe? Meme é isso, né? Meme, a memética diz que é isso. A matemática estuda quando a mesma informação toma uma proporção grande em lugares distintos, sem necessariamente ter um contato. Exato. E aí você tem que ter o que somente? Antena para captar aquelas coisas. Então acho que o processo criativo ele acaba vindo disso, né, da sua capacidade de se permitir olhar. Eu particularmente sou do desenho, gosto de desenhar. Então assim,
A criatividade, eu acho que é isso que você falou, de abertura e de curiosidade e de treino da sensibilidade, do olhar, de conversar, né? Eu também sou da conversa. Mas gosto muito de desenhar, então no desenho, durante o desenho, o exercício do desenho, para mim me ajuda muito. Entendi, porque testando. É um desenho livre que a gente vai conversando com a gente mesmo, né? E com a própria coisa que está nascendo ali. Olha, falando em processo criativo, você falou uma coisa muito legal agora, Marcelo. Não tenha medo de gastar folha, né? Nossa! Porque você tem que realmente desenha, troca, desenha, vai testando, vai testando. Ontem nós fizemos isso na oficina do Ocol, com aquelas peças que a gente estava Eu estava sentindo falta de papel. Você estava sentindo falta de papel? Sentindo falta, assim, por mais que eu perceba que essa outra maneira é muito rica. Eu tenho que exercitar ela. É bom. E eu trabalho também com a minha irmã, um outro lado meu assim de design de produto, e ela como artista plástica é muito matérica. Então gosta de pegar na matéria-prima, nos materiais. E eu às vezes estou sempre indo para o desenho. Mas é bom. Então a gente você falou 3 coisas muito importantes então sobre o processo criativo. Primeiro a gente falou sobre o permitir-se, né? Olhar ao redor, tentar buscar inspirações em diferentes lugares. Depois você não ter medo do papel, que é ficar ali testando e fazendo e tal. E por fim você nunca parar de tentar, de conseguir continuar o processo da lapidação, né? Achei o caminho e agora vamos aparando para chegar. Então o processo criativo já tem aí uma dica, Marcelo Alvarenga, de fazer. Isso aí, as 3 com o mesmo grau de importância. Com os mesmos graus de importância. Sendo que uma é na vida, né? Na atenção que a gente... na maneira como a gente enxerga, né? O mundo e as coisas ao redor. Perfeito. Esse momento que é um momento mais de concentração, um pouco mais solitário, né? De exercitar no meu caso, com desenho. E depois um trabalho que muitas vezes é coletivo. Sim. Aliás, na maioria, é sempre coletivo. Né? Olha aí que papo bom, hein? Sobre o processo criativo. Então se você está realmente querendo colocar suas ideias para frente, o Marcelo deu aí boas ideias.